Mesmo que você não tenha se dado conta, as mudanças climáticas estão mudando a forma como as infecções se comportam. A sazonalidade de dengue já não tem aquele início e término tão bem documentados. De repente, a gente começa a ter arboviroses em locais onde a gente não via essa circulação, e essa sazonalidade dos vírus, ela quase não existe mais, né? E vale a pena a gente lembrar que para todas essas situações, as crianças sempre estão entre os grupos mais vulneráveis. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Casos e Condutas. Esse aqui é um espaço para a gente discutir ciência, ética, prática de saúde, educação médica, sempre com um olhar muito clínico, humanizado, para a gente qualificar o cuidado às nossas crianças e às suas famílias. Eu sou Dani Caldas, sou pediatra, sou infectologista e sou professora, e eu escolhi esse tema como um dos nossos primeiros, porque esse é um tema que para mim é muito caro, né? A gente não pode mais achar que dá para falar de saúde sem falar de clima. Falar de clima é falar de saúde. E só para a gente colocar todo mundo aqui no mesmo pé, uma pequena contextualização. Então, a Unicef já traz dados para a gente que eu particularmente achei alarmantes. Então, 60% das nossas crianças brasileiras, o que corresponde a mais ou menos 40 milhões de crianças, já sofrem diretamente algum impacto de mudança climática. Então, ondas de calor, enchentes, secas, doenças infecciosas que são desencadeadas por causa dessas mudanças. E quando a gente vê dados da Organização Pan-Americana de Saúde, eles já falam que mais ou menos metade das pneumonias e das crises asmáticas já são associadas à poluição ambiental, né, a poluição atmosférica, ou desencadeando um processo asmático, irritativo, ou até mesmo agravando, por exemplo, um quadro infeccioso. E o que está mudando, né, apesar de todo mundo ver o jornal, entender o que está acontecendo, mas o que está mudando no clima e como que isso impacta na nossa saúde? Primeira mudança climática que todo mundo já está ouvindo falar aí, já está bem consciente, é o aumento das temperaturas globais. Então, quando a gente tem um aumento de temperatura, geralmente eu reduzo o ciclo de mosquitos, insetos que podem participar como vetores. A gente também reduz o tempo de incubação dos vírus dentro desses vetores, então a gente aumenta a capacidade vetorial, ou seja, ele se torna um vetor mais eficiente em transmitir e disseminar. E aí, por exemplo, a gente pode ter uma disseminação mais intensificada mesmo, por exemplo, das arboviroses ou outras doenças que dependem de vetores. Uma outra coisa que o aumento da temperatura, ou das temperaturas extremas, o calor extremo faz, apesar de não parecer muito intuitivo, é a piora da saúde respiratória. Então, quando a gente tem calor extremo, eu tenho ressecamento das vias aéreas, e aí isso impacta negativamente na nossa primeira defesa de barreira, defesa de mucosa, que é aquela nossa defesa inata. Isso favorece, então, invasão de quadros infecciosos e até favorece também alérgenos ou irritativos. E lembrar que quando a gente tem aumento das temperaturas, eu aumento a concentração dos poluentes e, por causa disso, como eu mencionei anteriormente, eu posso ter quadros alérgicos e irritativos desencadeados, então crises asmáticas, por exemplo, ou quadros infecciosos, bronquiolite, pneumonia viral, pneumonia bacteriana, agravados pelo quadro da poluição. Uma segunda mudança climática, então essas mudanças de padrão de chuva, tanto as enchentes quanto as secas extremas são prejudiciais. Então, quando a gente fala de enchente e saúde, o que nos preocupa mais? A gente tem potencialmente a contaminação, por exemplo, de reservatórios de água, né, o que em termos de surtos e saúde pública costuma ser uma tragédia. A gente pode ter, então, represamento, ou então, transbordamento, por exemplo, de esgoto, e a gente pode ter também a circulação ou extravasamento, por exemplo, de excretas de animal. Então, eu favoreço, por exemplo, a ocorrência de quadros de leptospirose, hepatite A, infecções, por exemplo, por Escherichia coli, salmonella, rotavírus, que às vezes são agentes infecciosos que a gente encontra no esgoto, outros vírus entéricos também. Agora, quando a gente fala de seca, ela é igualmente prejudicial. Quando a gente está diante de uma seca extrema, é muito comum a gente ver que a população sem acesso à água potável de qualidade consome água de origem questionável. E essa água é utilizada para cozimento de alimentos, para ingesta, o que mais uma vez favorece, então, ao adoecimento.
Um impacto não muito direto, mas indireto, mas que também vai ser muito prejudicial para a saúde. Então, tanto enchentes quanto secas prejudicam as nossas produções agropecuárias, né? E muitas vezes a gente percebe isso no encarecimento de legumes, vegetais, de carne. E aí, principalmente para aquela população socioeconômica mais frágil, eu posso ter maior dificuldade de acesso a alimentos de alta qualidade, lembrando que eles fazem parte essencial aí da nossa manutenção do sistema imune de maneira adequada, né? Então acabo tendo uma fragilidade desse sistema imune e prejudicando aí em termos de aquisição de infecção e diversas outras questões. E uma terceira coisa que a gente fala em relação a mudanças climáticas e saúde são as instabilidades climáticas, aí fragilidades em termos, por exemplo, de desmatamentos, queimadas, de ampliação das áreas urbanas, nas quais nós humanos nos aproximamos de reservatórios, de vetores de doenças infecciosas, e a gente acaba desequilibrando ecossistemas e favorecendo aí a emergência e reemergência de zoonoses. Então, basicamente, a gente tem doenças que já são conhecidas e que mudam seu comportamento, aumentam a área de abrangência, de ocorrência, né, aumentam o período do ano, sazonalidade, mas também a gente pode ter aí doenças que habitualmente aconteciam em localidades muito restritas e que agora passam a ser mais amplificadas. Então, um exemplo muito recente disso é a febre de Oropouche, que até muito pouco tempo atrás era documentada basicamente na região amazônica e que nos últimos anos a gente viu aí chegar em outras regiões, inclusive causando surtos e ocorrência de alguns casos graves e óbitos. Entendendo esses pilares aí das mudanças climáticas e como isso impacta, fica claro da gente entender também quais são as infecções que são mais afetadas. Então, falei aqui das arboviroses, né, que a gente tem uma amplificação aí da sazonalidade, que não fica mais bem definida, a ocorrência de casos o ano todo, mas a gente também começa a ter co-circulação de arbovírus. Então, se antes a gente tinha só dengue numa determinada região, nos últimos anos a gente viu aí co-circulação com chikungunya, em algumas situações com febre amarela, né? E qual que é a importância da gente entender isso na nossa clínica? Isso dificulta nosso diagnóstico diferencial. Os quadros são muito parecidos entre si, mas muitas vezes são muito parecidos com outros quadros infecciosos e comuns da infância. Então, para a gente conseguir ter a nossa abordagem mais direcionada, isso é um impacto importante. E como eu comentei também, a ocorrência de arboviroses em outras localidades, como a gente também está vendo aí arboviroses na Europa, nos Estados Unidos, o que a gente não via tanto, né? As doenças diarreicas ou aquelas transmitidas por água são bastante impactadas por essa questão das enchentes, como a gente comentou, das contaminações dos reservatórios e os quadros respiratórios, como a gente comentou também. O que nós podemos fazer? Bom, gente, pediatra, ele nunca atua só na resolução de problemas das doenças agudas, das doenças crônicas. A gente tem uma ação muito preventiva. Então, acho que a primeira coisa é a gente se conscientizar em relação a isso e saber que nas nossas atuações preventivas de consultórios, a gente pode orientar famílias, a gente pode orientar crianças que escolhas conscientes do dia a dia, elas têm que fazer parte, porque isso não é mais um problema do futuro, isso é um problema real e que a gente precisa atuar nesse momento. Inclusive, quando a gente consegue incorporar isso na educação da criança, muitas vezes é a forma da gente conseguir uma mudança dentro da própria família. Então, prescrever clima, como se diz, é algo que a gente pode fazer nas nossas ações preventivas. Mas outra coisa que a gente pode fazer também são as orientações específicas. Então, como se portar numa situação de ondas de calor, entendendo o que a gente tem previsto aí para as próximas semanas, para os próximos meses, como que eu posso atuar numa região que eu estou tendo problemas de seca ou queimadas, por exemplo. Então, onda de calor, eu vou reforçar a hidratação, tomar cuidado no momento que eu vou optar por fazer as atividades externas, cuidado com roupa, a roupa mais fresca. No momento de queimada, muitas vezes até recomendar o uso de máscara para redução dessa inalação de fumaça, por exemplo, além dos cuidados com seca e enchentes que seriam específicos, né, principalmente em determinadas áreas. Mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa entender que o pediatra, além de ver e vivenciar isso com as crianças, porque as crianças sentem mais essas mudanças
Sim, né, a gente tem que lembrar que o sistema imune da criança está em amadurecimento, mas elas também têm menos reserva fisiológica. Muitas vezes têm uma menor capacidade de adaptação, então uma capacidade de transpiração, por exemplo, para regulação de temperatura corporal mais limitada ainda em relação ao adulto. Então acaba sofrendo mesmo mais com onda de calor. Então é um momento da gente sensibilizar, né, da gente entender que a gente precisa se preparar para esses tipos de atendimento nas nossas rotinas, mas a gente também sensibilizar as famílias. Nessa preparação, entender que os nossos raciocínios epidemiológicos, eles também vão ser impactados na nossa clínica, por causa dessa questão de perda de sazonalidades tão bem definidas, né? Mas a gente também precisa defender políticas públicas que favoreçam essa adaptação climática nas nossas cidades, nos nossos estados, no nosso país como um todo. Se você não teve ainda a oportunidade de estudar sobre isso, né, se você gostou do tema e tem vontade de se aprofundar mais sobre isso, eu te recomendo conhecer o trabalho de um grupo de médicos que se chama Médicos pelo Clima. Então eles têm um site, um Instagram, os conteúdos das redes sociais são muito instrutivos, mas eles também publicam documentos, cartilhas que nos ajudam nessa orientação que a gente pode fazer para os nossos pacientes, dentro dos nossos consultórios, dentro do hospital. Inclusive, tem uma cartilha recentemente publicada por eles, que é justamente uma cartilha que chama a atenção dos impactos dessas mudanças climáticas na saúde das crianças, e que foi uma das referências que eu usei aqui hoje. Não consegui aprofundar nisso, né, mas lá eles falam, inclusive, de mudanças climáticas mais frequentes e o que fazer para cada região do país, entendendo que o nosso país é realmente um país continental. Eu te convido a saber mais sobre esse tema, mas nos acompanhar aqui também, porque a gente vai ainda ampliar esse debate num dos nossos próximos episódios sobre saúde única, entendendo que a nossa saúde, ela funciona como um todo, junto com a saúde do planeta, né, junto com a saúde dos animais, e aí tudo um pouco interligado, ok? Nos acompanhe aqui, siga-nos no Spotify, no YouTube e compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais. Até a próxima!